Deus já te perdoou, mas você ainda não se perdoou. Você que ainda não se perdoou. É sobre isso, irmãos. Às vezes Deus, ele já nos perdoou, mas a gente não consegue se perdoar. E o Senhor me fez eu gravar esse vídeo aqui. Ele me relembrou de quando eu estava o buscando e eu não conseguia me perdoar. E eu colocava e eu dizia: o Senhor não vai me perdoar, o Senhor não me perdoa pelo aquilo que eu fiz. Porque eu não conseguia me perdoar pelos meus erros. Então eu fiquei por um bom tempo travada nisso, travando uma batalha interior, e eu não conseguia aceitar o perdão de Deus. Mas o Senhor, ele já tinha me perdoado. Sabe, pessoal, porque eu não sei você, mas eu tinha uma visão distorcida de Deus. Eu tinha uma visão distorcida, porque para mim, o Deus que quando eu estava longe dele, eu pensava assim, na minha mente, Deus, ele era um Deus, um juiz rigoroso. Isso é forte, mas era isso que eu pensava. Deus era um juiz rigoroso. Eu não pensava que Deus era um Deus amoroso, um Pai amoroso. Até quando eu comecei a buscar na sua palavra, a conhecê-lo através da sua palavra, eu entendi que desde o começo o Senhor, ele queria apenas estar próximo de nós humanos. Ele só queria estar próximo do homem. E ele é um Pai amoroso. Mas antes de conhecer o Senhor Jesus, como eu conheço agora, eu pensava que ele era um juiz rigoroso. E às vezes nós temos que tomar cuidado, porque senão começamos a voltar do início pensando que ele é rigoroso, que a gente não pode errar, que ele está sempre ali preparado para julgar a gente em qualquer erro. Então, eu pensava assim, que ele está a todo momento esperando um errinho da gente para ele nos julgar, que ele é um juiz rigoroso. Mas o Senhor, ele não é um Deus rigoroso, um juiz rigoroso. Ele é o nosso Pai, ele é amoroso. Então, o Senhor me fez trazer esse vídeo aqui hoje, fazer esse vídeo, porque possa ser que tenha alguém como eu estive um dia, que não conseguia se perdoar pelos erros, mas Deus, ele já tinha perdoado. Até que chegou um momento que o Senhor me falou: se eu, que sou Deus, sou santo, sou justo e não tive nenhum pecado, já perdoei você, por que você não se perdoa? Então ali eu entendi que eu é que não estava me perdoando. E eu lembro que no começo eu tinha uma amiga, ela me ajudou muito na minha conversão, e eu falava para ela assim: cara, Deus não vai me perdoar, Deus não me perdoa por isso aqui não. E o nosso inimigo, ele também ajuda a gente nesse pensamento, porque ele fala: Deus não te perdoa não. Agora você quer Deus? Depois de tudo que você fez, você acha agora que tem o perdão de Deus e você quer viver com Deus. Mas sim, irmãos, Deus, ele já te perdoou a partir do momento que você se inclinou para ele até no seu pensamento, porque Deus, ele conhece o nosso pensamento. Então, assim, quando você se inclinou no pensamento e pediu perdão a Deus e se arrepende, o Senhor, ele é rápido em perdoar, porque ele esquece do passado, porque ele quer que você caminhe para frente. É a gente que fica pensando no passado e traz. Então o Senhor, ele te diz hoje: eu já te perdoei, mas você é que não se perdoa. Você tem que se perdoar e caminhar para frente e esquecer o passado, porque eu já me esqueci. Eu não dependo do passado. Eu quero que você caminhe para frente. O Senhor te diz hoje, assim como Ele me disse um dia, me fez eu vir trazer esse vídeo aqui daquilo que eu passei, porque eu sei, porque eu fiquei me culpando, eu fiquei paralisada e eu dizia assim, ó, não vou conseguir receber, eu não vou receber o Espírito Santo, Deus não vai me dar o Espírito dele, porque Ele não me perdoa. Mas isto era uma mentira. Era uma mentira que o inimigo falava nos meus ouvidos e que eu mesmo não conseguia me perdoar pelos erros, sendo que Deus já tinha perdoado.
Então o Senhor, Ele te fala hoje, eu já te perdoei. Mas você precisa se perdoar e caminhar para frente, caminhar para aquilo que eu quero para a sua vida. Parar de pensar no passado. E o Senhor, Ele é bom. Deus, Ele é bom. A gente, às vezes, cria imagens como se Deus fosse parecido conosco, assim, na mente. Então, porque eu pensava, assim, eu não me perdoaria. E eu pensava na minha mente, eu achava que Deus pensava como eu, que não merecia perdão, mas a gente não merece, mas Deus, pela sua graça, Ele nos perdoa, porque Ele prefere. Sabe quando eu ouvia aquele versículo que dizia que há festa no céu quando um pecador se arrepende, mas eu não conseguia encaixar esse pensamento na minha mente, eu não conseguia encaixar esse versículo, porque eu não conseguia me perdoar. Então eu tive que me perdoar primeiro, para que eu pudesse caminhar para frente. Então, quando isso aconteceu, saiu um peso dos meus ombros, saiu um peso das minhas costas, e o Senhor me mostrou que Ele já tinha me perdoado. Então, o Senhor, Ele te diz hoje, eu já te perdoei, só falta você se perdoar, para poder viver aquilo que eu quero que você viva. Amém? Então, se você chegou até aqui, e esse vídeo foi bom para você, te ajudou de alguma forma, irmãos, agora eu quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, irmãos. Por quê? Porque eu fugi muito tempo disso aqui, irmãos. Eu fugi muito tempo e às vezes eu fujo um pouquinho. Mas o Senhor, Ele me cobra de estar aqui falando porque pessoas precisam da sua palavra. Pessoas precisam ouvir aquilo que Ele quer dizer. Então, se você quer ajudar nessa obra, irmãos, ajude nessa obra, porque em hipótese alguma da minha vida, eu pensei que esse era o propósito, eu pensei que esse era o chamado de Deus para minha vida, de estar aqui na frente de uma câmera fazendo um vídeo para Ele. Nunca na minha vida que eu pensei. Mas se você quer ajudar nessa obra, deixa o like aí no vídeo e apareça para ver mais vídeos. Amém? Deus abençoe.